Outro destaque, o Conselho de Administração do BNDES aprovou os nomes indicados por Aloysio Mercadante para formar a sua diretoria no banco. A equipe é composta por 4 membros, sendo que 3 foram ministros ou presidentes de estatal no governo de Dilma Rousseff. Trata-se de Alexandre de Abreu, ex-presidente do Banco do Brasil, Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda, e Luiz Navarro, ex-ministro da CGU. O 4º integrante é o economista José Luiz Gordon, que foi assessor especial no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação durante o primeiro ano do governo Dilma. Mas com você, Kobayashi, sua análise dos nomes levados por Mercadante ao BNDES. Vamos lá, é previsível, felizmente, apesar de terem sido nomes do governo Dilma, são alguns destes nomes pessoas muito ligadas e com um currículo muito técnico. Mas eu não posso me esquecer aqui de uma frase dita pelo Henrique Meirelles, agora no início do governo, de que a campanha foi Lula, mas o governo está mais próximo do governo de Dilma, porque a gente está vendo aí nomes da época do governo Dilma Rousseff que não tem, assim, um currículo muito bom em relação a dinheiro, em relação à economia, e agora estes nomes estarão no BNDES. O fato de serem nomes de governos anteriores petistas estarem no BNDES não surpreende a ninguém. Aliás, isso é muito coerente com o que se esperava do próprio PT. Se o Aloysio Mercadante é o novo comandante do BNDES, nada mais natural que estes nomes estejam sob a égide de seu governo no BNDES. Qual foi a frase que você lembrou, Kobayashi? De que a campanha foi Lula, mas o governo parece ser Dilma. Porque eu lembrei de outra frase vendo isso do compadre Washington, é que pau que nasce torto nunca se endireita. Que nós vamos esperar da tragédia anunciada? Meus amigos, uma equação, ela tem sempre o mesmo resultado quando aquilo que está antes do sinalzinho de igual são os mesmos fatores e a mesma condição. Então vale para mim, compadre Washington, me desculpa, mas é tão esdrúxulo isso que a gente está vendo que não tem nenhuma outra frase que possa explicar de maneira mais popular e inteligível do que o que se forma em Brasília. O Mota antes falou de Pandora, da caixa de Pandora, muito mais gosto eu, Mota, da expressão que Machado de Assis usa para se referir à caixa de Pandora, mas como ainda não é meia-noite eu não posso usá-la. Mas ele falou que Pandora era uma grande dançarina, e o brasileiro, ele é uma outra grande dançarina, que é a própria Carla Pérez. É um povo que segura o tchan e no final das contas só lhe sobra atrás a boca da garrafa. Você, Mota, temos mais 1 minuto e meio. Eu estou fazendo aqui força para ficar sério diante desses comentários do Pavinato, porque eu me lembro, Pavinato, olha que curioso, eu morei alguns anos nos Estados Unidos e quando eu voltei foi justamente na época que o tchan estava no auge do sucesso e o sucesso era esse aí, um dos sucessos, né? Era o da boquinha da garrafa, e eu confesso a você que eu levei um choque, né, com o que tinha acontecido no Brasil no tempo que eu tinha ficado fora. Mas enfim, vamos voltar a assuntos mais importantes, mas talvez um pouco mais chatos. O BNDES, o que é o BNDES? É uma entidade criada para financiar projetos importantes para o país. E muito embora vários desses projetos, cada vez mais, possam ser financiados pelo setor privado. Como qualquer estatal, o BNDES está sujeito ao risco de desmandos. E é muito difícil você controlar o comportamento de empresas estatais. Mesmo com farta legislação, a gente já viu exemplos, né, de que, mesmo com essa legislação toda, problemas acontecem. O BNDES tem um histórico de empréstimos por aí entre 2003 e 2016, que é meio complicado. A esperança, aquela esperança que está no fundo da caixa de Pandora, é que isso mude. Agora, vamos lembrar aqui, no governo Bolsonaro houve um anúncio de que o BNDES ia devolver ao Tesouro Nacional 90 bilhões de reais. Por que essa devolução? Porque o Tribunal de Contas da União considerou aportes, ou seja, transferência de dinheiro
do Tesouro Nacional para o BNDES, o TCU considerou esses aportes como irregulares. Então, o BNDES tinha que devolver o dinheiro. Explicando em miúdos, o governo federal tomava dinheiro emprestado a juros altos e o BNDES emprestava esse dinheiro a juros baixos para empresários e para aquelas empresas, as famosas campeãs nacionais, né? Até alguns desses empresários, e olha, gente, não tem nenhuma maldade nisso aqui não, é só uma observação. Alguns empresários usaram esses empréstimos para comprar jatinho. Ou seja, presta atenção, você que está me ouvindo, você que olhou para o boleto da escola do seu filho em cima da mesa, que eu mencionei há pouco tempo, foi você que financiou o jatinho do empresário. Os juros desses empréstimos eram baixinhos. Agora, experimenta ficar devedor um mês no seu cartão de crédito. Tá? Esse filme do BN10, por enquanto, parece um filme que a gente já viu antes. Os atores são quase que os mesmos. E aí, vamos lembrar, né, Pavinato, já que a gente está lembrando grandes pensadores, eu vou lembrar um pensador que eu não acho que foi grande coisa, mas que, infelizmente, influenciou em muito, na minha opinião, desastrosamente, a história da humanidade. Aquele alemão barbudo, Karl Marx, que disse: a história acontece a primeira vez como tragédia e depois se repete como farsa.